Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Hoje é um dia muito especial, hoje dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muita gente fala hoje é dia de comemorar, não, hoje é dia de conscientizar. Nada de romantizar, nada de dizer que é tudo mil maravilhas, porque a gente sabe que essa vida de pai atípico, mãe atípica, não é fácil. Hoje agora, como eu falei, né, mais que especial, peço que cheguem e vão chegando, vão curtindo, vão compartilhando. Preciso de saber também de vocês se o áudio tá ok, dá um certinho aí, um oi, pra gente saber se tá tudo certo, para fazer uma excelente live para vocês. Não posso estar deixando de falar dos parceiros, né? Fazem o canal acontecer, fazem o nosso projeto estar ativo há quase 4 anos. Não posso estar deixando de falar desse. Gente, assim, eu falo com muito carinho desse local, tá? Que é o Mamas Burger, em Capão da Canoa. Um restaurante onde a gente tem um atendimento sensacional. Eu sempre falo atendimento com muito carinho, muito humanizado com o autista, porque eu falo para vocês que eu levo meu filho há muitos anos lá, sou muito bem atendido, e não é só eu em si, né? Eu digo, as pessoas que vão lá são muito bem atendidas. Mamas Burger na Rudá 1004, Joel, proprietário, um cara sensacional, tem um atendimento gigante. Se organiza e vem lá comer uma boa comida, almoçar, fazer um lanche. É muito bom. Não posso estar deixando de falar também desse local, Eu Patrão Barber Shopping, no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom. O Eu Patrão Barber Shopping com o Thiago, o proprietário. O Thiago ele faz um trabalho humanizado. É o primeiro barbearia no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, onde tem um atendimento especializado ao autista, tá? Atendimento humanizado, especializado ao autista. Pode ir lá. Sempre digo, agenda primeiro, entre em contato com ele, vai no Instagram ali, tem o contato, vai lá, agenda, ele vai fazer um trabalho magnífico, ele tem um carinho muito grande. E agora tem mais uma novidade, tá, pessoal? O Thiago, o Patrão Barbershop, também está fazendo atendimento a domicílio, tá? Se você tem um familiar, um autista, ou de repente uma pessoa acamada, com mais dificuldade de ter essa saída, né, para ir para os locais, o Thiago ele organiza para fazer esse atendimento humanizado a domicílio também. Tá? Não posso estar deixando de falar dos meus amigos, meus parceiros, Regis Tatu, siga o Instagram aí, no Regis Tatu, vocês vão ver o trabalho deles, e o Bruno Costa Tatu. Também tem esse local que para quem é um pai atípico e precisa das terapias, Anato Núcleo Terapêutico, no município de Tramandaí. É só seguir o Instagram ali, tem todos os contatos, que é um profissional que vai atender com muito carinho, vai fazer o que tem que fazer mesmo, é só entrar em contato. Não posso deixar de falar também de Karen Miris, psicopedagoga, entra no Instagram e vocês vão precisar de uma psicopedagoga, é só entrar em contato. Também tem meus parceiros no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, gosto muito de falar do Dark Nauta e Wagner Bike Trip, é só seguir os canais lá. Pessoal, o que eu venho falar para vocês hoje, principalmente hoje, é agradecer a cada um que está chegando, tá? Hoje é um dia, como eu falei, né? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Hoje é uma data, né? Mas a conscientização a gente tem que fazer dia a dia, porque não é fácil quem é um pai atípico. O autismo não é romantismo, não é tudo mil maravilhas. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais situações assim, ai que maravilha, isso. Não é isso, é bem difícil. A gente está vendo aí nas redes sociais como está difícil os atendimentos, as escolas, os auxiliares, tudo num todo, tá? Então hoje a gente vem com esses convidados, esse casal, na realidade, aqui sim, para contar uma história muito importante da vida deles, de pais atípicos, mas também viemos juntos para conscientizar e falar um pouco de toda essa nossa luta, né, diária, porque não é fácil. Vamos procurar esse casal aí para estar conversando conosco. Vamos buscar aqui. Vamos buscar o pessoal aqui para a gente estar fazendo essa live aqui. O Instagram vai fazer a gente feliz. Vamos tentar aqui, vamos ver o que acontece. Ó, tá aparecendo, opa, apareceu, bem rápido. Vai organizando tranquilo aí que nós estamos em casa. Aqui. Tá tudo tranquilo. Já diz o nome, né? Bate-papo, não tem muito que... Então é... Só organizar aqui. E a gente gosta de bater um papo, né, Gui? Ei, Jesus! Eu tô aprendendo a deixar as pessoas falar, né? Porque se deixar mesmo, eu falo mais que a língua, que a boca e tudo mais. Gente, primeiro de tudo, agradecer por vocês terem aceitado o convite. A gente sabe que para estar nesse momento e ter um tempo para fazer não é fácil, é trabalho, é família, é filho.
Então, se disponibilizar, eu quero agradecer, ainda mais nessa data. Quando eu faço esses convites, vou falar para vocês de verdade, ele é bem pensado no dia 2. Então, não é qualquer um que vem, mas todos que vêm, não é modo de dizer qualquer um, né? A gente sabe que todo mundo que vem é importante. Mas quem vem no dia 2 já vem com um gabarito mais carregadinho, tá? Obrigado. Ficamos felizes. Eu só Pode se queria saber se apresentar. vocês estão ouvindo. Eu tô ouvindo. Vamos ver se alguém vai dizer que não. Tá dando uma interferência que não sei se é a Estão minha. ouvindo bem ou tem algum barulho, algum ruído? Tô ouvindo bem tranquilo. Ah, tá. É? Essa modernidade, para não ter esses ruídos, eu faço isso aqui, ó. Ah, sim. Não, mas nós não Vocês problema. estão ouvindo bem, hein? Eu tô Tá. tranquilo. Provavelmente o pessoal também. Acredito que Vamos sim. entrar aqui só para ver se. É pro João. Só um pouquinho, ver se Ah, tá. tá dando uma interferência aqui. Agora melhorou, o Peixoto falou ali. Agora, A princípio, vocês estão ouvindo bem agora? eu continuo, Deu né? um ruído mesmo aqui. Agora melhorou, o Peixoto falou ali. Tá, Mas agora acho que tá legal. acho que agora deu. Nós não vamos mexer aqui na nossa tecnologia, nas nossas gambiarras tecnológicas. É bem Todo assim. mundo tem, né? Bom, galera, deixa então a gente, nesse dia 2 de abril, a gente comemora, né? Comemora, a gente às vezes Conscientiza, na verdade, né? conscientiza, né? E muito choro, muita alegria, entre choro e alegria, né? Estamos aqui, queremos agradecer o convite do Guilherme, né, Elô? A gente ficou muito feliz porque já são pelo menos uns 11 anos a gente tá nessa caminhada, né? A gente tá com 13, mas o diagnóstico veio por volta dos 2. E para nós é um assunto diário, assim. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai se apresentar, né, meu bem? Sim. Eu sou a Elô, Heloísa, mas todo mundo me chama de Elô. Eu sou atualmente formada em terapeuta sistêmica familiar e consteladora familiar. Fui policial militar por 17, quase 18 anos. E em 2023 me desliguei da Brigada Militar. Fui muito feliz lá. Mas já havia encerrado esse ciclo. Então agora a gente segue, eu auxiliando o Johnny na imobiliária e como terapeuta familiar sistêmica e consteladora. E tudo bem. Bom, para quem não conhece a gente, meu nome é Johnny Gaspar, né? Eu sou empresário do ramo imobiliário, mais de 18 anos aí no mercado de Atlântida e Xangri-Lá. Sou coach, analista comportamental e há uns 10 anos já faço essa questão do desenvolvimento pessoal. A gente estuda muito, né? Desde 2014 aí eu entrei para o desenvolvimento pessoal e depois que o bichinho te pica, tu não para de estudar. Então a gente, cada dia a gente... Acho que começou de novo o barulho. Vou desligar isso aqui. Desculpa. Vai ficar... É Não, tá tranquilo. Era um ring light, estava meio aqui, agora a gente já apagou aqui. Tá tranquilo. E até o som aumentou. Então tá. Tava dando uma interferência tava dando mesmo. interferência. Então continuamos. Continuamos então. Então a gente, desde 2014, né, eu nessa empreitada. Agora eu e Elô juntos, nós temos um canal, a gente iniciou um projeto, que é o canal CRI Filhos Extraordinários, né? Então, onde a gente ajuda pais e mães a criarem filhos com emoções saudáveis. Porque a gente acredita que as emoções são a base de tudo, né? Para o sucesso, para o fracasso. Mas hoje a gente veio aqui para compartilhar um pouco, né, da nossa vivência. Já são, como a Elô falou, já são 11 anos que a gente vem debatendo esse tema. Por muitas vezes fui à frente de conselhos, né? A gente se envolve, né, Guilherme? A gente sabe. Com certeza. A gente entra nesse ramo não, nesse... Não deixa de Caminhada. ser também. Não deixa de ser. É um ramo, né? E a gente acaba conhecendo muitas pessoas, E a gente sempre diz que é a luta do amor, né, Gui? Porque, assim, a gente precisa lutar todo dia, a partir do momento que tu descobre o diagnóstico. E eu acho que nós ainda, né, eu não sei, o Dani tá com que idade? 17, vai para 18. Isso, São 14 anos vivenciando. Antes que nós, assim, e hoje, se a gente for falar 10 anos atrás, já era muito menos difundido
questão de terapias, a questão de acesso, né? A gente se descabela até hoje, mas já foi pior, porque precisava de mais Sim. terapias antes. E a gente não tinha, assim, no sistema público, nem no plano de saúde, que na época eu tinha o IP, mas assim, a gente não conseguia, então era tudo com o suor. E aí, haja suor, né? E o que acontece? Eu acho que começando assim, um dos primeiros desafios é a questão das terapias. Porque aí tu chega no médico e ele diz, olha, precisamos para ontem, porque toda a interferência, a terapia que ele tiver, isso vai fazer total diferença. E aí, para nós, não era a questão, temos ou não dinheiro, temos que fazer a terapia. Vamos achar o dinheiro, se não tiver, mas a terapia do João sempre foi em primeiro lugar. Então, assim, hoje até a gente fez um vídeo durante a tarde e, assim, olhando ele falando, vem na nossa cabeça, assim, ó, todas as vezes sentada na fono, lá esperando, todas as vezes indo ao Osório, que na época a nossa TO a gente só achou em Osório, e passa um filme na cabeça aqui, de tudo, assim, tudo que a gente teve, né, que passar para chegar como a gente está hoje, e aí a gente sabe que teremos muitas outras, né, batalhas à frente. Vou deixar tu falar um pouco também, né, porque eu sou... Sim, né, mas é bem isso que vocês colocaram, sabe? Porque a gente fala, o Daniel, quando eu descobri com 3 anos de idade, há 14 anos, eu não, o que é autismo? Meu Deus do céu. O que eu via de autismo pro meu filho, quando eu soube o diagnóstico, até o nível dele já, né, nível 3, é uma criança acorrentada, é tudo vídeo que tu imagina do mais, e aí tu vê que é totalmente diferente porque tu vai fazendo a terapia, ou até quando não faz, tu, como pai mesmo próprio, vai te organizando para poder fazer, porque a gente diz assim, condições ou não tendo condições, tu corre atrás, mas tem muita família que não tem condições de acesso a nada. E aí como é que faz? Então a gente vê como, claro, agora é muito mais evoluído, precisa melhorar muita coisa, a gente sabe disso. Só que assim, toda vida que chega uma data, por isso que eu sou um que sim, não, antes até nem tanto, tá? Agora já sou mais de cobrar no modo de dizer, conscientizar. Chega no dia 2, querem comemorar, que não, gente. Já que já tá chegando a um ponto que os pais não conseguem, hoje é dia 2 de abril, dia de conscientizar, que legal, uma data, não dá mais. Porque os pais estão com cansaço excessivo já, psicológico, não é nem o teu filho que tem as terapias mais. Agora a gente está começando a pensar ao contrário. Os pais, as famílias têm que ter uma terapia. E como fazer? Porque tem como é que tu vai deixar teu filho com alguém? Hoje eu sou abertamente falar para vocês. Às vezes, eu sou muito transparente, todo mundo conhece a minha vida ou não conhece. Eu tô há um pouco mais de 2 meses tratando uma depressão. Ninguém vê o Guilherme depressivo, nada. Ninguém conhece esse pai atípico que está toda a vida rindo, fazendo uma live, puxando assunto aqui, arrecadando não sei o quê, buscando aquela correria toda. Só que, tem hora, eu cheguei a um ponto que descarregou a bateria. Muito resistente a remédio. Não que eu tinha medo de tomar, não é isso. É porque eu sei que a pessoa, eu, Guilherme, eu consigo. Eu posso ir até chegar ali, até não precisar do remédio. Só que eu vi que precisou e graças a Deus está ajudando. Mas é assim. Tu falou isso sobre muito essa questão dos pais, né? E a gente só falou do nosso projeto aqui, Crie Filhos Extraordinários, mas o nosso projeto, o maior foco é nos pais, porque o que a gente entende? Que nós só teremos filhos extraordinários se os pais estiverem bem com as emoções. Porque que acontece? O nosso projeto é criar filhos com emoções saudáveis, mas quem cria os filhos? São os pais. Então, esse é o nosso foco, né? Nosso projeto vem com essa ideia de trabalhar o desenvolvimento humano nos pais. Porque no momento que tivermos pais mais emocionalmente saudáveis, eles vão conseguir passar isso para os seus filhos. A gente sabe que é uma longa caminhada falando de maternidade e paternidade atípica, porque a demanda é muito maior. Sim. Né? Imagina. E a questão emocional porque aí tu vê... Primeiro, assim, eu até falar um pouco lá do início, quando a gente recebe o diagnóstico, cai o chão. A gente começa a imaginar, e há 10 anos atrás, como tu falou, a gente ia para a internet procurar coisas e se deparava com coisas talvez assustadoras, ou, como tu falou, pessoas acorrentadas. Então, a gente não se tinha o acesso. Então, a importância de hoje a gente está falando aqui é difícil, mas também é o nosso filho. Antes de qualquer coisa, é o amor pelo meu filho, sabe? A questão da luta diária, uma luta do amor para que meu filho fique bem, para que meu filho consiga se adequar a essa sociedade. Não se adequar, né? Mas como viver, porque nós não seremos eternos. Então, esse talvez é um dos maiores medos também, né?
Eu sei que o meu filho vai depender de alguém. Ele pode estar com 30, 40, 50, 60, ele vai depender de alguém. E aí eu não posso, eu digo assim, como um pai atípico, não sei o caso de vocês. Assim, cada família lida de uma maneira. Eu não posso pensar lá, mas teria que não, eu não posso pensar lá na frente. Porque se eu pensar lá na frente, eu não consigo fazer o presente. Porque o psicológico da gente, se pensar lá na frente, e será que eu consigo algo até lá? Será que não, mas eu consigo, não, mas será? Mas e agora? Aqui. Eu vivo agora com um adolescente, praticamente um adulto que chegou aos 18 anos, não tem como ir para a escola, porque a escola não consegue mais. A escola não consegue mais. Aí assim, ele vai para a escola, nem aconteceu comigo agora. Eu estou chegando a um ponto que quando meu filho entrou na escola, com 6 anos de idade, que eu chego lá, chego às 10 horas, me ligo porque não está conseguindo, se desorganizou, e aí tem que buscar. E ele poderia ficar até os 21, mas a gente chegou conversando com a Secretaria de Educação, tudo, não tem como. Vou buscar mais terapia para ele, vou tentar organizar, porque botar ele em sofrimento, a escola, os profissionais e a gente, pai, não adianta. É trabalhar em conjunto, mas eu não quero trabalhar em conjunto agora desse jeito, foi trabalhar do jeito certo. Eu digo assim, como é que não é certo? Do jeito que funciona, pais, família, terapia, médico, tudo. Contigo? Vamos ver, se é comigo. Se é comigo, nós damos jeito aqui já também. Não, eu já. Agora... Funcionou aí? De novo. Não, agora... Também. Não, isso é internet, meu. Isso é internet, essas oscilações de internet. Tu sabe como é que é, tá? Tu também trabalha já com essas coisas de internet, sabe como é que é. Mas e assim, aí, como eu tava... Guilherme, desculpa te não, interromper, pode falar. vou deixar tu concluir. Pode concluir. Não, mas que nem eu tava te falando, assim, e agora pra mim é um outro desafio. Eu sempre digo, tá, começo em escola, que entrou na escola regular não tinha como, vai para a escola especial, que estudou sempre na escola especial, são 11 anos dentro da escola, e o que eu pensei, nós estávamos conversando um tempo agora em casa aqui, o Daniel tá típico, vamos que eu seja um adolescente típico, não tem nada, né? Não é autismo nem nada. Tu tá naquele tempo de escola que eu já fui, já estudou, pá, chega de escola, pelo amor de Deus, pá, já foi. Só que assim, não foi, eu sempre digo, sabe, assim, a gente sempre foi, quando foi cobrado, a gente foi buscar. E esses últimos 2 anos a escola não fez mais, não tentou, não conseguiu. Claro que meu filho, eu sempre falo, não é fácil, é um autista severo, tem suas dificuldades, usa muito do autismo também, que aquela gente acha, é autista, não, usa muito do autismo também, sou muito malandro para algumas coisas, que é bem assim. Só que, claro, agora né? Vai aprender. Sim, agora o que acontece? Graças a Deus, vou dizer de verdade, sabe? Faz mais ou menos umas 2 semanas que ele parou de ir. Mas assim, ó, eu já vi alguma diferença, eu fiquei preocupado que por nada vai se irritar, ou isso, ou vai querer ir para a escola. Se dizer para ele ir para a escola, pegar a mochila dele, dizer para ir para a escola, não, tá louco? Não quer nem ver a mochila perto. E também por quê? Botado, né? Muito tempo. Tem isso. Se eu posso organizar de outra maneira, claro, agora eu vou começar a me preocupar porque eu não quero que se desorganize, porque assim, ele fica com a minha esposa no meu primeiro casamento. A maioria das vezes as pessoas dizem, parece que ele está sempre contigo, porque eu estou sempre divulgando e coisa. Mas, assim, é indiferente. Tá lá, eu nunca deixei porque eu sempre digo, né, tem aquela porcentagem de pais que largam, abandonam o filho. Graças a Deus não é o meu caso. Não é porque eu me separei, eu vou deixar de fazer as coisas por ele. De um filho? Não, e não tem como. Eu nasci, eu acho que no meu fundo, eu acho que eu sou mãe também, sabe? Sim, o meu fundo, sabe? Porque às vezes eu vejo as mães conversando e falando, e o que acontece, preocupação com o filho, eu tenho a mesma preocupação, sabe? E daí, e eu ainda tenho uma coisa que eu nasci, eu acho que para isso, não é porque meu filho nascendo já despertou mais isso. Eu não consigo ajudar só o meu filho, sabe? Eu não consigo, sabe? Eu tenho que, às vezes, meu telefone tá aí, uma mãe pedindo uma informação, a minha esposa até diz, eu dou graças a Deus que ela não é ciumenta, porque mais de 80% de contato quando eu falo com alguém é uma mãe que está pedindo uma informação, uma ajuda. O ano passado eu saí da Associação Autismo Litoral Norte, que eu estava lá, mas o coração bate mais forte, me fizeram um convite de novo, eu voltei, né? Mesmo com as minhas dificuldades, eu disse, eu vou me organizar primeiro, porque não, a presidente lá, a Aline, falou, não, Gui, pode te organizar, mas não te preocupa que eu falei para ela, mais para voltar do que para não voltar, tá? Então, porque eu não consigo, sabe, é que nem aqui em Capão tem o pessoal da AMA ali também, às vezes precisa de alguma coisa, a gente está sempre tentando ajudar, porque eu sempre falo, a minha preocupação, eu sei, é o meu filho,
mas as famílias atípicas mais vulneráveis, isso que me dói mais ainda, sabe? Porque não é só a terapia, falta muita coisa junto. Então a gente tem que estar sempre se ajudando. A gente dá um jeito, se vira, mas às vezes muitas famílias não nenhum jeito consegue dar, não, Hoje, muito vulnerável. hoje eu acredito, de novo. Esse é os cortezinhos clássicos da internet. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Ô, tranquilo. Isso é muita tecnologia, meu. Você tá cheio de coisa, cheio de fio pendurado aí. Tá tranquilo. Mas assim, o que eu vejo hoje, assim, sabe? E trazendo para nossa vida, nossa vivência, minha e da Elô, e nos últimos anos que a gente parou e se debruçou por esse projeto e se debruçou porque não é por acaso que a gente criou esse canal e não é por acaso que a gente está trabalhando com emoções, porque isso bate muito na gente, sabe? Eu acho que o pai e a mãe hoje eu acho que a gente está vivendo uma epidemia mental, da saúde mental. Eu acho que não tem quem não está com crise de ansiedade, não tem quem não está com crise de pânico, não tem quem não está beirando a depressão, que nem tu falou. Eu acredito assim que o mundo está muito tecnológico, é muito IA, é muito isso, aquilo, é tela. A gente vive um desafio imenso para os nossos jovens pelas telas, né? Essa concorrência pela tela, é o YouTube, é Instagram, meninas, né? A gente vê muito nas meninas essa comparação no Instagram. Instagram é tudo uma vida boa, todo mundo está viajando, todo mundo está viajando, todo mundo tem dinheiro, ninguém bota um prato de arroz e feijão, ninguém bota um cacetinho com carne, eles botam. Então, assim, eu vejo que hoje a gente está passando por um processo de evolução. Eu e Elô, a gente passa por um processo de evolução emocional. Todas as dores, feridas que a gente tem, que a gente vem trabalhando, a gente quer compartilhar com esses pais. A gente vê que esses pais, que nem tu falou, né, Guilherme? Eu acho que sim, hoje a gente evoluiu muito a nível de terapias e de acesso a terapias, né? Coisas que há 10, 14 anos atrás a gente não sabia nem qual era o nome. Quando o nosso médico falou que o João teria que fazer TO, eu disse, tá, me explica o que é TO, eu nunca ouvi falar. Até o TEA que a gente descobriu, mas até o TEA. O que é TEA? Então, assim, eu vejo que a gente está passando por um processo que tanto o poder público tem que olhar mais para os pais. Hoje a gente teve uma conversa, não é por acaso que as coisas acontecem, desculpa, mas hoje a gente conversou assim sobre o futuro, sobre como seria, e pensando nas famílias mais vulneráveis também, de ter filhos adultos, não só o autismo, mas um adulto autista, um adulto deficiente, um adulto com necessidade especial. Como vai ser quando os pais não estiverem mais aqui, vai ficar com um familiar, a gente não tem nenhuma casa de acolhimento, né? Como existem as casas de passagem, né? Que existe aquela criança que está vulnerável, que ela vai ter comida, roupa lavada, alguém que dê acalento, amor, para que depois alguém venha, ou a própria família, e leve, ou até adoção, né? A gente não tem uma casa de passagem pensando nas Nem seria pessoas. De passagem, de acolhimento. De acolhimento, porque vai ter um adulto que às vezes ele tem a pai e a mãe. E se esse pai e essa mãe faltam e não tem um vô, não tem uma avó, não tem um sobrinho, não tem um... Quem é que vai cuidar desse ser humano que provavelmente vai ter as suas dificuldades no futuro? E como é que fica esse pai, né? Porque eu vejo que muitos pais estão num nível de inconsciência, sabe? A gente sabe que muitos pais são vulneráveis e eles estão ali e eu faço assim, ó, minha compaixão com eles porque eles não têm tempo de ter essa consciência porque eles estão trabalhando de dia para comer à noite, sabe? É sobrevivência mesmo, sabe? Sobrevivência. E aí tem mais as terapias que eu fiz, tem mais... Ó, de novo. Então, Tá ok, tá ouvindo eu tô ouvindo. Tô ouvindo, eu não tô ouvindo o ruído. Eu tô te ouvindo. A gente vai ver a gravação. É tudo cortando. Mas assim, voltando a essa questão da saúde mental, eu vejo que tem muitos pais, eu acredito muito que o poder público, por mais que a gente venha há 11 anos com as terapias, e a gente sabe que o João, a gente passou por terapias, graças a Deus a gente se virou,
muito, né? Vende carro, refinancia carro, faz de tudo, mas as terapias não param, né? E tem muitos Às pais vezes hoje negocia com a terapeuta para negocia com a pagar meses juntos, terapeuta né? e aí passa 2, 3 meses sem pagar, paga tudo Ou junto, adianta um pouquinho, adianta um parcela. pouquinho, parcela, a gente sempre se virou. Mas assim, a gente sempre fez tudo no particular, né? Porque também antigamente não tinha tanto acesso. Hoje tem acesso e eu vejo que o poder público tem um papel fundamental na vida dessas famílias, né? E tem dinheiro para isso, tem verba para isso. Só o que falta é vontade mesmo da pessoa que está lá atrás daquela cadeira de realmente fazer acontecer. A gente sabe que todos os avanços em qualquer linha, no nosso autismo, né? Todos os avanços só acontecem quando alguém ou algum da família está envolvido na política e as coisas avançam, né? Porque eu acho que sente a dor na pele ou na família, então vários avanços foram feitos por pessoas, por pais mesmo, né? Mas eu queria aproveitar que tu falou isso, eu acho que já serve de alerta para toda essa nossa comunidade, que quando chegarem as eleições, a gente também ouvir, né, essas pessoas que são responsáveis, que são os possíveis políticos ou os que já estão, se eles têm algum projeto, né, que pense na nossa comunidade, na comunidade autista, porque isso vai fazer total diferença de ter alguém que vai pensar que, como o Johnny falou, normalmente as coisas andam, né, um Romário da vida, talvez a Berenice Piana estava lá, mas ela não era política, mas ela estava muito envolvida para as coisas avançarem, porque infelizmente, né, a nossa realidade é essa, só se faz algo quando se tem alguém que está sentindo essa dor que a gente sentiu lá de receber um diagnóstico. Eu Então já digo aqui, né? Eu já digo aqui no município, eu vou falar de Capão. Eu sempre falo no teu município, que toda época que chega a eleição, todo mundo abraça, todo mundo abraça. Todo mundo abraça a causa, mas tem o projeto, o que tu pretende fazer? Eu posso dizer assim, não é falar assim, eu gosto de falar muito que a minha amiga até estudou comigo. A Letícia, até secretária de Educação agora, ela foi vereadora há 4 anos, reelegeu, mas foi secretária agora. Ela veio conversar comigo na época e eu gosto muito da pessoa falar assim, ó, bem como ela falou. Ela não me prometeu nada. Que político gosta de te prometer, eu prometo que vou fazer isso, aquilo. Não. Gui, eu vou tentar fazer, tá? Meu intuito é o autismo, querer conhecer, porque é tudo novo. A gente fala, é só 4 anos, 8 anos atrás, mas é novo, mas tinha toda aquela procura para entender e para tentar ajudar. E eu fui uma pessoa que eu digo assim, ó, eu dificilmente ouvi uma pessoa trabalhar como trabalhou dentro da Câmara de Vereadores, lutando pelo autismo, por direito, por lei, por buscar as coisas, não só, teve que fazer os outros trabalhos também, o vereador não vai trabalhar só numa situação, as políticas públicas que a gente precisa. E fez, é isso que nem tu disse, ó, lá em cima, quem é que pode fazer? Porque se tu perguntar para quem tu votou para senador, Isso. ah, não sei. Ah, tanto que alguns meses atrás, aqui no começo do ano, eles queriam tirar direito de BPC. Poxa, gente, tirar de quem não tem. Por isso é muito importante, Gui, é um alerta que a gente aproveitar esse teu canal para a gente falar isso, né? Nas eleições, tanto municipais quanto estaduais ou federais, vamos cuidar para ver o histórico desse, né? Porque a nossa comunidade é muito grande. Então, assim, para que a gente coloque, vote em pessoas lá que vão trabalhar em prol, não é só mais um, ou só porque minha família tem um cargo aqui ou acolá. Mas o que essa pessoa realmente faz? Eu acho que políticas públicas dependem dos políticos que estão lá, né? Para que sejam feitas as melhorias, os avanços, precisamos de pessoas proativas que vão fazer. Porque sim, eu acho que a gente ajuda, sim, ajuda um aqui, outra ali, escuta uma pessoa. O Johnny teve 5 anos, né, no COPED, aqui ali em Xangri-Lá, no Conselho das Pessoas com Deficiência, e sempre que podia, recebia uma ligação de uma mãe que pedia, olha, meu filho não tem auxiliar. O Johnny ia até a prefeitura, até a Secretaria de Educação, conversar. Porque sim, a gente vai ajudar a nível municipal, quem estiver mais próximo da gente. Mas até hoje a gente ajuda, mas o pessoal a gente liga, parar, né? Sim. O pessoal lá, liga o nome, Johnny, Elô, autismo, fala com eles que porque eles... a gente tem uma certa caminhada, né, Gui? Porque a gente vai vivenciando isso há alguns anos. Provavelmente aqui em Capão acontece contigo. Acontece, né? bastante. Falar de autismo, daqui a pouco chega uma mensagem lá, né? Pô, como é que funciona? O COPED, não sei o que lá. Vem o contato, vem o contato do WhatsApp, não conheço, tem que. E já fala pelo meu nome.
Aí eu tenho que ficar assim, não, pois é. Aí eu pergunto onde é que. Aí quando fala, não, tranquilo, a gente vai se ajudar, eu vou entender o que que é, a gente pode ajudar, eu posso chegar até tal ponto. É que nem tu diz, sempre vai vir alguém procurar pela caminhada. Não é nem às vezes eu tô lá trabalhando dentro de um lugar. Às vezes é a caminhada. Isso, porque a gente já passou um certo, né, caminho e alguns pontos que essas pessoas, por muitas vezes, estão iniciando na caminhada. Então, assim, claro que a gente sempre ajuda com muito carinho o que a gente pode fazer, mas às vezes eu acho que para tomar uma proporção maior, né, para que consiga alcançar mais, todos eu acredito isso, né, que todos os nossos candidatos das famílias atípicas deveriam ser pessoas porque só se fala disso quando alguém chega com esse assunto, porque senão, infelizmente, nós somos uma comunidade grande, mas ainda assim as minorias são um pouco prejudicadas, né? É difícil porque assim, a gente é grande, sabe? Mas quem fala, diga assim, a nossa comunidade autista, vamos usar o autismo, ela é grande. Mas quem fala não são muitos, sabe? Aquela assim, eu sempre falo, eu abri esse espaço. Não é porque eu sou expert em comunicação, isso não é. Eu gosto de fazer, mas eu cheguei a um ponto, e o que é isso? Foi a pandemia que me fez fazer isso. Porque a minha caminhada já era grande, aquela história, a gente ter a caminhada e conhecer bastante pessoa, fisioterapeuta, médico, essas coisas, aí eu estava em casa e pensei assim, brincando, assim, no modo dizendo, brincando sério, eu ia para o meu trabalho na construção, eu botava meu celular no carro ali e fazia uma live só para conversar normal, nada a ver com autismo, nada, só para conversar, tô saindo, vou indo pro serviço, se cuidar, use máscara, tudo. E o que deu mais um estralo depois de eu fazer essas coisas, de fazer live mesmo, foi quando uma amiga minha, uma senhora de idade até, falou que saiu para passear comigo. Mas como saiu para passear comigo, se eu nem... Ela explicou, eu não saio de casa, mas toda vida que tu sai de carro, que tu vai pro teu trabalho, que tá andando, eu tô te acompanhando, eu tô saindo contigo. Eu disse, poxa, eu fiquei pensando. Ainda falei com a minha esposa, eu vou fazer uma coisa, vou tentar, eu falei para ela, eu conheço as pessoas. O que eu fiz? Botei minha cadeira no espaço, botei a cadeira, um tripézinho ali, um fone de ouvido e vamos tentar. Eu sempre digo, se vai dar certo ou não, se a gente fala do não, o não já é a primeira coisa que tem. Depois a gente vai indo. E eu tenho uma coisa minha, sabe, Johnny, Elô, assim, ó, eu não me preocupo com visualização, quantos estão assistindo, se vai dar 1.000, 2.000, 3.000, se eu tenho 500 seguidores, 1 milhão de seguidores. A minha preocupação, eu digo assim, o que eu quero, é que dessas pessoas que entraram ali, eu tenho comigo e acredito, não vou dizer que seja todos, mas 1 ou 2 ali pegou o que a gente está passando aqui, entendeu o que pode se fazer. Porque se eu fosse por isso, por engajamento e ganhar as coisas, eu nem queria mais, sabe? Porque... a gente também te entende, assim, desculpa, também te interrompendo, mas o que tu falou veio na minha mente essa questão do servir, né? Que eu acho que é uma coisa que tu tem no teu coração, e eu e Johnny, a gente também tem dessa questão do servir. Que se eu sirvo alguém, uma pessoa que seja, né? Se tu consegue transformar a vida de uma pessoa já tá, né? Já ouviu alguma coisa que tu falou. E isso, indiferente se temos milhões de pessoas numa live ou se temos uma, o nosso servir está sendo feito. Vai chegar nas pessoas. E é todo dia um pouquinho, né? É constância. Todo dia um pouquinho. Então, assim, o teu trabalho é incrível e acho que tu deve continuar mesmo e... Já deu vontade de parar tudo, tá? Para mais lives, pode convidar nós para mais lives. Mas eu sei. Mas eu sei. Assim, ó, voltando na questão do autismo, voltando na questão desse dia tão importante, né? Que na verdade todos os dias para o autista é importante, não é só o dia 2, né? Aquilo que tu falou. A gente está, de alguma forma, sempre envolvido, os pais e mães atípicos, típicos, porque aí tu fala assim, dia 2 é dia da consciência, tal, aí se envolve todo mundo, tá tudo certo. E quando às vezes a gente né, posta, né, hoje foi 11 anos, acho que foi a primeira vez que o João apareceu e falou, a gente perguntou para ele assim, João, queria compartilhar com a gente, hoje é dia 2 e tal. Eu, sim, vamos conversar. E foi tudo sem nenhum... Foi assim, vai, entendeu? Senta e vamos Saiu falar. do coração dele. E às vezes, quem olha
olha o João hoje, indo para a escola regular, fazendo seu inglês, sabe? Descendo Andando de do carro, bicicleta, né? Que andando a de gente... bicicleta sem as mãos. Caiu uns tombos já, Vários, vários. mas andando de bicicleta sem as mãos, calçando o tênis dele, fazendo top, sabe? Tomando banho sozinho, sabe? A gente, tô passando para vocês, mas hoje quem vê o João acha que é tudo maravilha, mas foi muita dificuldade, Mas é assim, assim, sabe? né? Muita, e aí às vezes a gente fica até, né, constrangido de falar alguma coisa, porque. Mas daí eu pensei, hoje nós A pensamos, gente né? conversou sobre isso, Sobre né? isso, porque assim, tem tantas famílias que não tiveram o acesso que a gente teve. Ah, eu sou vulnerável aqui, que não tiveram acesso, ou que não. Que daqui a pouco, aquilo que nós falamos, estão tão preocupados em dar o sustento e a comida para o seu filho, que não tiveram discernimento para cuidar das suas emoções, das emoções dos filhos. E a gente compartilhou isso de bairro, assim, a nossa vida, né? Quem vê assim parece um comercial de margarina, né? Aí no fim compramos mais um cachorro para ficar mais margarina ainda, Mais treta. mais treta. E aí tu vê que não é a realidade de todo mundo, né? Hoje, o que a gente está passando hoje. Ah, Mas eu fui esperar que voltou pra verdade, deu uma pausa e dizer assim, daí eu falei pro Johnny, a hora que a gente colocou o João ali falando, porque quem vem de uma educação assim rigorosa, né, de muitas cobranças, sempre se preocupa um pouco com o olhar do outro. E como o Johnny falou, a gente sabe da realidade de muitas famílias, autismo nível de suporte 2 ou 3 que não são verbais, né? O João é muitas verbal. dificuldades, né? E isso, e aí, só que aí eu e o Johnny conversamos assim, ok, né? O João talvez esteja bem evoluído, né? Evoluído as terapias, o nosso esforço. Só que também se a gente esconder isso, a gente também esconde a nossa luta. A gente esconde a nossa caminhada, porque também não foi fácil para chegar até aqui. Foi muito desafio E a financeiro, caminhada individual de cada um, a gente sabe, né? emocional, crise de ansiedade, psiquiatra, psicólogo, terapia. E não é só do João, de todos. Sim. E A eu, busca de toda a família por isso, sabe? e eu não E eu sei. vejo, e aí, voltando, né? Agora, Vamos se debatendo aqui. E voltando assim, eu vejo muitas pessoas, né, defendendo essa linha, que realmente é difícil. E eu me compadeço de todas as dificuldades, porque eu já passei por isso, eu e a Lu já passamos por isso. Mas a mensagem que a gente quer trazer para essas famílias é que, sim, é difícil, sim, é complicado, sim, tem desafiador, dificuldade, né? desafiador, dificuldade financeira, às vezes o poder público não tem um auxiliar, mas eu queria que essas famílias começassem a olhar, né, exemplo, né, o teu caso, né, o suporte 3, nível autismo severo, mas assim, se tu pensar, se tu botar bem a tua cabeça a pensar, tu tem muita coisa a agradecer. Sim, eu sempre digo isso. Eu nunca imaginei que E meu é filho ia isso, pra rua, Johnny. e é isso, e é isso que eu digo para todas as famílias, Temos porque conquistas, né? o ser humano tende, o ser humano emocionalmente falando, a sociedade, o ser humano tende a olhar o copo meio vazio, sabe? Sempre algo falta. Sempre o financeiro não está bom, sempre o emocional não está bom, sempre meu filho poderia estar assim. Mas se a gente tem um olhar um pouco mais de consciente, esses pais e todas as pessoas envolvidas com autismo, de sim, existe um momento de criticar o poder público, de ir lá lutar, de lutar contra o que está se fazendo, leis, mas também existe um momento de olhar para dentro, olhar para a sua realidade, para a realidade da sua família e dizer assim, como eu sou grato para o meu filho fazer xixi no vaso. Como eu sou grato para o meu filho ficar até as 10 na escola. Como eu sou grato, sabe? Então, assim, mudar um pouco, quem sabe esse dia, seria a mensagem hoje que a gente poderia dizer, Eu vi que sabe? alguém comentou ali também sobre a questão do amor, né? Que o amor por um filho é o amor incondicional. E alguém colocou ali que com o amor fica um pouco mais leve. Claro que não é nem romantizar, eu sei disso, a gente se fala muito sobre isso, sobre a questão da gravidade, da sanidade mental dos pais, onde ela chega, né? Porque é muito pesado.
Mas assim, o que que eu entendi quando eu recebi o diagnóstico? Isso é meu? Esse filho é meu? E antes de qualquer diagnóstico, existe o meu filho, A criança, né? né? Existe o meu filho. Então, a partir desse momento que eu recebi o diagnóstico, eu arregacei as mangas, eu e o Johnny. Depois a gente pode falar até um pouquinho sobre a aceitação, né, do diagnóstico. E eu pensei assim, não sei o que eu vou enfrentar. Eu não sei, mas eu vou. Não sei se é da minha personalidade, talvez, né? Eu sou assim, eu não sei o que que tem na minha frente, mas eu vou. E o meu filho, tudo por ele. E quando a gente fala isso, né, de olhar as partes boas, e não é em nenhum momento querer romantizar o autismo, eu sei que existem lutas, batalhas muito piores que a nossa, né, a nossa família, mas o que eu digo é assim, ó, a vida, que nem diz o Flávio Augusto, todo mundo vai morrer, mas nem todo mundo vive, né? E eu digo assim, em tudo na vida, se a gente olhar, sempre existe um lado negativo. Se tu tá numa casa, tu queria estar numa casa diferente. Se tu tem um carro, tu queria ter um carro diferente. Se tu tem um filho com um desenvolvimento atípico, tu sempre olha a pessoa do lado no sentido que, eu poderia estar diferente. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer dar nesse dia seria essa, sabe? De gratidão mesmo. Porque assim, ó, por mais que a tua vida esteja errada, conturbada, cheia de dificuldade, existe alguma coisa para tu agradecer. Então, se nós tocar na questão do autismo, dos filhos atípicos, né, é que nem aquela coisa assim, tô reclamando da louça. Agradece que tu tem louça, porque que tu comeu. Tu comeu e tem uma louça suja na pia. Minha casa está suja, preciso. Agradece a tua casa, porque só está suja porque tu tem uma casa. Porque não sei o que, meu colchão tá duro, mas tu tem um colchão, sabe? Agradece isso. Eu acho que o ser humano, ele tá passando por eu acho que um momento do mundo, assim, sabe? Tá passando por várias mudanças, sabe? Eu acho que em nenhuma época da nossa vida, né? Nós estudamos lá na irmã Lúcia, lá, né? No primeiro Esqueceram aninho. de falar que foram colegas? Nós somos colegas. Sim. Isso, Não, não, não. Para. 1991. Sei lá quando Então isso. nós estamos falando de 35 anos atrás. Eu e tu fomos colegas, nossas mães são amigas, sabe? E em nenhum momento se falou tanto de espiritualidade, de nível de consciência, de olhar para dentro das suas emoções, de procurar um psicólogo, de buscar autoconhecimento, né? Só que eu acho que hoje a gente tem cada vez mais procurar isso, procurar olhar o copo meio cheio, sabe? E não meio vazio. Eu acho que quando tu começa a falar do autismo de uma maneira, colocando, né, num grupo assim, porque meu filho é instintivo do ser humano que o outro também vai trazer uma conversa também positiva. Não, mas o meu também conseguiu. E a mesma forma a coisa negativa, sabe? É como uma epidemia. Tu começa a falar de alguma coisa ruim que aconteceu no autismo com teu filho, já vem um e fala o que aconteceu ruim, aí fica aquela energia ruim. Eu não estou dizendo que é para esquecer a coisa ruim, mas eu estou dizendo assim, olhar para o que tem bom. Eu acho que isso seria a mensagem, assim, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas criticando, porque realmente a gente tem que lutar e é ruim. E eu me compadeço, eu sou vulnerável, eu sei que é ruim, eu sei que é dificultoso, eu sei que tem muitos desafios, mas vamos olhar para o que a gente caminhou até agora, né? Quanto tu caminhou, Guilherme? Nossa. Quanta dificuldade tu caminhou. E eu posso ter certeza que hoje, se eu te perguntar, tu vai elencar outras coisas que tu gostaria de estar e não tá. Mas se eu disser assim, me diz o que tu é grato, nós temos muita coisa. Nossa. Só que o ser humano esquece. Eu sempre digo, Johnny, assim, desculpa te cortar, porque eu sempre falo, a minha vida não seria tão boa, eu digo assim, de aprendizado e muita coisa na minha vida, se eu não tivesse meu filho autista. Se eu não vivesse a dificuldade que ele tem, entendeu? Eu não seria... Fala assim, não chegaria nem a metade da pessoa que eu sou. Tá? Tu me conhece desde piá. Eu não seria nem a metade que eu sou. Sempre falo. E muita coisa que eu digo assim, mas tu ensina, graças a Deus, teu filho te ensina muito e ele faz as coisas. Não, eu não ensino. Eu falo, até ensino.
mas eu aprendo muito mais com ele do que eu ensino. Eu tenho uma coisa minha, gente, que isso aqui várias vezes eu falo, tá? Até de repente posso me emocionar porque eu sou muito chorão. Eu nunca, eu ouvi muito pouco, tá? Meu filho é não verbal. A gente fala, ô pai, ou isso, aqui. Eu não tenho isso. Tenho do meu mais velho, da minha atual esposa ali, que já veio junto, mas eu nunca, se eu fosse para escolher um filho melhor do que esse, eu não daria. Eu tenho aquilo, se fosse para ser, né, porque é coisa da vida. Só que assim, ó, o olhar do meu filho em muitas coisas que a gente faz ou acontece, eu falo de verdade, pode ser pecado. Eu prefiro às vezes até nem ouvir a voz, sabe? De ver a conexão que eu tenho com meu filho, de saber às vezes o que ele precisa ou não, sabe? Porque às vezes ele poderia estar falando, mas não queria dizer, papai, eu não tô legal. Não, ele não iria falar. Mas às vezes eu ter ele comigo e o jeito que a gente se trata em si, às vezes tem umas coisas assim, às vezes até brinca aqui em casa, se ele falasse mesmo, a gente já tá brigando, entre aspas, discutindo um monte de coisa, porque vai fazer, não é pra fazer, a gente já tá num rum que fusca, tá? Mas eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo, eu agradeço a Deus mas foi de receber o diagnóstico do meu filho, se fosse dizer uma real para vocês. Porque né, tu falou, Elô, da questão do luto, aquela coisa que acontece, o diagnóstico em si, eu não sei, eu sempre falo essa história, com várias vezes eu converso, depois que eu soube o diagnóstico no mesmo dia, lá em Porto Alegre, eu fui caminhar no centro com ele, e a primeira imagem que veio, se a gente recebe toda aquela informação, mas vamos seguir ali. E eu vejo uma loja de produtos ortopédicos, de cadeira de roda, muleta, e eu fui buscar a informação do meu filho, qual o problema dele, porque ele não falava, 3 anos já, e falava muito pouco. Aí eu olho para ele, depois que eu olhei aquela imagem lá, meu filho tem, porque a gente, antigamente, né, a deficiência, síndrome de deficiência, pra gente o que é? Era visível, eu me lembro só, cadeira de roda, uma muleta, falta de uma perna, aquela coisa assim, né. E eu olho pro meu filho, 2 braços, 2 pernas, tá forte, ele em si, só não fala. Depois a gente vai entender. Eu acho que, eu sempre falo pra mim, foi tanta aceitação pra mim, sabe? Porque até quando o Daniel foi crescendo, ele teve que ir pra escola especial, por exemplo, quando entrou na Ana Bauer na época, e foi uma outra situação também. Ele teve o direito dele, como é o direito de ir pra escola regular, só que não se adaptou. Ele vinha da escola em Estrelinha do Mar, né, montessoriana, né, então daí a escolinha é tudo pequenininho, assim, é tudo pequeno, né, tudo pequenininho. Eu lembro do Dani lá, o João. Eu lembro do Dani. Eu lembro e aí ele foi para Manuel, na época, aqui em Capão, e olha, imagina o tamanho da Manuel Medeiros, meu Deus do céu. Escola gigante, o ginásio gigante, como é que vai se adaptar naquilo ali? Acho que deu nem 15 dias, acho que deu 2 semanas, não chegou a dar 2 semanas. O telefone na mão, como qualquer pai hoje, tá? Por isso que eu digo, o telefone tá na mão, o filho entra às 8, por causa do barulho, deixa a pessoa entrar para levar, 10 horas tava chamando. Tu vai lá, chego para buscar ele, porque eu saía do serviço, qualquer coisa, liga para mim, era mais fácil. Aí eu fui, chego lá, tá o Daniel lá com coordenador de serviço, tudo que tem na escola lá, 5, 6 pessoas, na volta dele tentando conter no saguão lá, porque não se organiza. O Daniel sempre foi maiorzinho assim, a sala ele já estava sentando na época, quando foi, numa cadeira e mesa grande, já assim, que não cabia na cadeira, no fundo. Não se adaptou, né? Não se adaptou, o pessoal sugeriu pra gente levar ele na Ana Bauer, na escola especial, que era do lado. Só que quando eu fui lá na Ana Bauer conhecer, eu não me assustei com, sabe, dar aquele baque com criança especial de tudo quanto é jeito, síndrome de deficiência. Para um pai e uma mãe é outro baque, né? Porque tu chega lá e vê aquilo. Eu entrei para aquele lugar, assim, como eu falo até hoje, para mim é uma segunda família, sabe? Que quando eu entrei lá dentro, a primeira coisa que aconteceu, veio uma criança correndo lá, veio me abraçar. E já veio auxiliar na época, eu já vim correndo. Só que quando vieram para segurar, eu só fiz assim com a mão. Deixa chegar. Me abraçou, vamos ver o que está acontecendo. Normal. E depois ele foi tendo aceitação, e no modo de dizer aceitação, na realidade, eu sempre, aceitei, na realidade, sabe, a questão dele ser autista. Eu só fui tendo os desafios e as dificuldades como vocês já tiveram. Se deu crise, como é que eu vou lidar? Se eu estava na rua, tive que conter ele com força, e pessoa do outro lado da rua dizer, não segura que ele vai machucar, mas não sabe nem o que está acontecendo do lado de lá. E aí eu tenho que conter o
meu filho primeiro para depois conversar. Eu sempre fui de conversar e ter diálogo. Eu não bato boca, não discuto com ninguém. Eu nem perco tempo com isso, discutir ou bater boca com alguém. Que é só perca de tempo. Então, organizei, o senhor quer vir me ajudar? Meu filho é autista. E dessas situações de acontecer isso, de eu estar não vou mais pra rua. Que é pai atípico, né? Tu tem aquela, tu leva aquela pedrada da sociedade, que isso acontece até hoje. Por isso que eu sempre diz assim, será que eu, com um pai atípico, precisaria fazer isso aqui? Pra, às vezes ir entregar na rua, um folderzinho do que é autismo. Será que eu precisaria? Guilherme, de repente, está dentro de uma associação, sem ganhar nada, que a gente não ganha, que a gente é voluntário, e ser pai atípico, que aquelas famílias que precisam de ajuda também têm as dificuldades e cobram a gente para tentar alguma coisa, mas eu também tenho a minha dificuldade, e eu não acho errado eles cobrar também, porque tem muita família que não consegue chegar pela falta de informação e não tem essa facilidade de entrar dentro de uma escola e, pessoal, tá errado, precisa disso aqui, o que a gente pode fazer para ajudar? Então essa questão da gente estar nesse dia, não é só no dia, né? Eu falo como falei antes, né, que o Elô ainda comentou comigo que meu trabalho é bom, continua fazendo. Eu já tive momentos que eu vou parar com tudo, não quero mais. E não é porque estava ruim, sabe? Não, eu sei porque eu tô há 4 anos já, se eu tô há 4 anos praticamente aqui é porque tá bom, tá funcionando. Tanto que eu tive assim, o prazer não é ser mais que ninguém, sabe? Foi semana passada, eu acho que foi, tive um convite e fui a Porto Alegre para participar de um podcast, fui convidado lá em Porto Alegre para falar sobre pai atípico, teve mais 2 pais lá, a gente foi conversar no podcast, até bem conhecido, Pod Urgente. Então vai ir ao ar depois do dia 15, vai estar na minha rede social. Só que isso para mim, gente, assim, eu falo abertamente, eu só fico feliz, mas não que agora eu tô lá fazendo podcast. Não, Deus me deu a oportunidade, né? É o que a gente estava falando sobre o servir, né, Gui? Que, assim, quando a gente serve com amor, a gente vai servir toda pessoa que chegar até a gente para perguntar. Claro que eu acho que a gente pode também, não só quando alguém perguntar, a gente pode falar, porque quanto mais a gente fala do assunto, acho que é por isso que a gente está aqui hoje também, um dos motivos, a gente fala do assunto e a gente vai difundir mais. Tinha até uma amiga minha que disse assim, nossa, sempre quando tu vai falar do teu filho, tu fala que ele é autista. E eu falo, eu digo, ela disse, parece que tu tá botando uma... Como é que ela dizia? O rótulo? O rótulo, isso aí. Eu digo, eu falo porque faz parte da vida dele, da nossa, e quanto mais eu falar sobre isso, porque o que acontece? Antigamente se falava de autismo, já imaginava alguém enclausurado. Aí fala, não, meu filho é autista, olha aí, 1,80 m, né, fortão. Esse é meu filho, João Antônio, autista nível 1 de suporte, ele é verbal, eu explico para as pessoas, porque quanto mais a gente fala do assunto, mais desmistifica. Então, eu acho que esse é o nosso papel enquanto pais, enquanto quem vivencia todo dia. Claro que tem dias que a gente vai vir aqui falar dos desafios, outro dia a gente vai falar das conquistas, como a vida é, né? Todo mundo tem desafios. E essa questão de aceitação, eu falo... Ô, João, peraí, eu vou te cortar, porque tem uma pessoa que já falou contigo antes, comigo, contigo, e ele tá aqui assim, ó, daqui a pouco vai ter umas 200 mensagens, eu gosto muito dessa pessoa. Eu quero mandar um abraço, um beijão pro João Vitor, meu primo do coração, ele sempre tá nas lives, ele me manda mensagem, Johnny, vai ver a tua live... Então eu quero mandar um beijo, Beijão, Vitor, tá? Beijo, João. Beijão. E vou te dar... aí, tá? Compartilha essa live. Ele sabe, por isso que eu vou falar para ele a mesma coisa. Porque ele falou comigo, eu vou... Não te preocupa que eu vou te dar um alô lá, vou te chamar, vou te dar porque eu digo para ti, Johnny, assim, ó, eu tenho um carinho muito grande pelo João, sabe? E é um amigo que eu tenho que eu já fez 2 lives comigo já. E é uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Independente do que a pessoa tem, do que é ou não é. Porque a gente conversou um monte ali. A primeira live que ele fez, ele queria fazer a live. Não, vamos, João, vamos. Tá, João, fez vídeo, tudo na live, deu João. Tá, João, o que ficou mudo, ficou com vergonha. Fiz uma live lá, conversando o tempo todo com eles. Eu falando, tá, não, mas essa tu vai falar, né? Vou. Ô, Gui, pode deixar que eu vou falar. Então tá. E aí fizemos outra live, tava muito bom. Eu gosto muito dele. Tá louco? É uma pessoa que
Não só dele, né? A família dele toda lá. Eu sempre vou falar da família deles lá, vou falar da tua, né, John? Sim. Eu te conheço há muito tempo, então a gente sabe como é que é. Agora pode continuar, se eu já não te cortei, Mas se tu lembrar. assim, a questão da aceitação, né? Eu vejo que hoje, se hoje o João tá, né, nessa evolução toda, foi para um nível de aceitação meu e da Elô. Eu digo sempre que as mães, elas aceitam muito rápido. Aceitam de Não sei verdade. se é regra, você tá falando de mim aqui, né? Eu tô falando, eu acho que as mães, geralmente, elas aceitam mais rápido. Mas o que eu falo de aceitar? Não, mas eu aceito, meu filho é autista. E tem uma história, né, que eu conto sempre nas palestras, nos cursos que a gente vai, que teve uma vez, o João tinha uns 3 anos de idade, a gente foi passear com a família, e a gente parou ali na fruteira do Pelé. E eu lembro que o João começou a fazer estereotipia, assim, flap, assim, com a mão, sabe? Tinha 3 anos de idade. E aí já tinha o diagnóstico, né? A gente já sabia, eu e Elô. E aí todo mundo familiar, era irmão dela, sabe? Todo mundo familiar. E ela começou, desculpa, pessoal, é que ele é Não, autista. desculpa nada. Não é desculpa, Eu só mas expliquei o que era, né? ficou, esse aqui é o autismo, funciona assim e tal. Eu entrei dentro do carro e disse assim, não, por que tu tá falando isso, sabe? Não precisa estar expondo o nosso filho e tal. E ali eu vi que eu não aceitava o autismo, sabe? E dali adiante, eu já comecei, e já era 2014, eu comecei a olhar mais para dentro. Aí foi onde... Barulho de novo. Peraí. Tá bom? Uma interferência. E aí a gente começou a olhar para dentro e aí aquilo que a Ilô falou, sabe? Eu acredito que todos os pais e todas as mães se entenderem que a aceitação... E o que eu digo aceitação? Aceitação é, converso com um amigo, converso com um cliente. Eu estou há 18 anos no mercado. Eu converso com um cliente e começo a falar de filho. E eu já falo, eu tenho o João Antônio, ele é autista, é um moreno autista, tem a Maria Fernanda, a loira do olho azul, porque eu vejo o autismo do João como uma característica dele. Ele é uma característica, ele funciona assim. E sempre falando, e o mais legal é que quando tu fala isso, o universo, daqui a pouco vem um cliente e diz assim, eu tenho um irmão, meu tio, porque eu tenho na família, que legal, vou te mandar mensagem, vou te contatar com fulano que também tem um filho autista, que legal o teu projeto, vou seguir lá. Então, assim, desculpa, se todos os pais entenderem, pais que eu digo, né, pai, como eu, entender que cada dia que passa que tu não aceita o teu filho, é um dia menos na recuperação não, mas na evolução dele, sabe? Evolução quanto ao autismo. Porque o autismo não tem cura, mas tu pode deixar a vida do teu filho muito melhor, sabe? E a aceitação para mim é tudo assim na vida. E não é a aceitação só do pai e da mãe, mas da família, sabe? Porque muitos pais aceitam, mas a família não aceita, o vô não aceita, a avó não aceita. Isso é besteira, que não sei o que, e tal. E a gente vê que isso aí só prejudica a evolução, o crescimento desse ser humano que precisa... tem algumas... Essa rede toda, porque ele vai precisar de toda essa rede para evoluir, né? E quando essa rede ela sufoca, ele demora, ele não evolui tanto. A relação que a gente fala muito também, a relação da família com a escola, sabe? Essa conversa aberta, essa conversa, porque eu fiz alguns trabalhos com nós, né? Fizemos alguns trabalhos com escola, e a gente vê que também os professores estão adoecendo, né? Porque não é só o autista, não é só as necessidades especiais. A gente vive essa pandemia, esse descaso emocional, sabe? A gente vê que é tanto transtorno emocional, tantas crianças com TDAH, autismo, TOC, TOD, tem várias, e fora as outras disfunções que vêm do ambiente, né? Onde a gente tem pais disfuncionais que criam filhos disfuncionais, que vão criar mais filhos disfuncionais. Então, assim, eu vejo quanta disfunção emocional a gente está tendo, né? E a gente vê que a gente quer o que com o nosso projeto, né? Nossa fala aqui, a nossa conversa. É atingir esses pais para que eles cuidem das emoções deles, para que eles possam
se regular emocionalmente para poder regular o seu filho também. E lembrando que o Gui falou ali que se ele não tivesse o Dani, né, não seria. Eu vou também falar dessa parte que talvez esse nosso projeto, talvez não veio, né? Porque a partir do diagnóstico nós começamos a olhar mais pra gente. Porque assim, o Johnny fala que eu aceitei primeiro, né, que a minha aceitação foi melhor. Mas quem foi buscar o autoconhecimento foi ele lá em 2014, se entendeu o que sentia, por que sentia. Né? Eu vim depois, mas hoje a gente está assim, na mesma linha de que precisamos olhar para dentro para sermos pais melhores. E o João nos trouxe isso, entendeu? Quando tu te encontra com uma criança com um diagnóstico, tu não entende nada, tu pensa, preciso ser melhor, eu preciso saber como ajudar o meu filho, porque por vezes é isso, tu precisa estar regulado para ajudar o teu filho a se organizar. Porque tu tá no meio de uma crise, como tu falou ali, por muitas vezes as pessoas não entendem. Nós já tivemos casos que a gente estava num shopping, o João entrou numa loja, pegou um brinquedo desse tamanhão, assim, que era gigante, abraçou e saiu caminhando porta fora. E aí, tiramos da mão dele, ele se desorganizou total. E aí, a gente estava no meio de um shopping. Nesse momento, eu preciso esquecer de tudo, de todos, me organizar, né? Para que eu consiga ajudar meu filho a se organizar também. Então é isso, assim, eu acho que ser pai atípico, ser mãe atípica, para nós, né, falando no nosso caso, foi um olhar para dentro, foi um olhar para nossas emoções e dizer assim, precisamos cuidar da gente para poder cuidar do João. Depois veio a Maria, pegou a cama feita, como a gente disse, né? Porque eu sou a mesma pessoa, mãe do João e da Maria Fernanda, mas acredito que não sou a mesma mãe e como dificilmente alguém será, porque cada época da tua vida tu tá de um jeito. E na nossa ideia, a gente quer estar sempre evoluindo para sermos pais melhores e deixarmos aqui filhos melhores, né? Eu acredito que todo pai, sabe? Esse é o nosso intuito como pais também. Tu desenvolve vários papéis, né? Tu é marido, tu é o filho, tu é a mãe, tu é a filha, tu é o pai daquela criança. Então, tu é o empresário, tu é o funcionário. Na vida, né? Na vida, a gente desenvolve muitos papéis. E na vida, eu acredito que o propósito de vida, eu acredito que é a evolução. A gente está nessa vida e nunca vai concluir. A gente vai embora dessa vida, mas a ideia é evoluir, né? Então, o propósito da vida do ser humano é a evolução. Então, o que eu digo assim? Tu tem que ser 1% melhor pai cada dia. Tu tem que ser 1% melhor esposo. Tu tem que sempre pensar no teu papel, de o que eu poderia melhorar, sabe? Eu acho que isso tu não tem um esforço tão grande porque se tu olhar mais para dentro, tem outras feridas, outras coisas, mas só tu pensar em ser um ser humano, em ser um marido, em ser um pai maior, eu fui ríspido hoje com meu filho, amanhã eu vou ser 1% melhor, eu vou olhar para essa minha emoção, porque quando tu agride, não diz respeito ao teu filho, diz respeito a ti, porque tu não soube lidar com aquela emoção. Porque quem é o adulto da história? Quem é o cérebro maduro da história? É a criança de 8 anos ou é o adulto de 40? Então, como é que uma criança de 7, 8 anos vai entender algumas coisas? Porque ele é esperto, porque ele é malandro. Cara, tu tá aqui, pai e mãe, para ser o mentor. Eu sempre digo que nós somos os primeiros mentores dos nossos filhos. Mentor financeiro, mentor emocional, mentor de relacionamento, mentor de espiritualidade, mentor de lidar com as pessoas. A gente é o primeiro mentor. A questão é, dada essa importância dos pais serem os primeiros mentores, às vezes os pais negligenciam isso e os filhos vão buscar na rua mentores. E pode ser, e na grande maioria das vezes, são pessoas que não têm os mesmos valores que tu, sabe? Que não têm os mesmos apreços que tu. Então, tu não sabe o que aconteceu com o teu filho, mas foi uma negligência de mentorar, de ter autoridade, de dar o direcionamento. Porque o pai, ele direciona tudo na vida. Com certeza. Não, eu sou assim, eu vou analisando toda a conversa, agora como é que eu vou dar a pausa? Tá? Como é que Então, como é que eu vou dizer? A gente poderia ficar assim, é um assunto que não tem fim.
né? Não, Eu acho mas que o se a gente convite vai fosse- ser longo, Johnny. Não vai ter mais de eu acho que convite aí. se a gente colocasse tópicos aqui, mas nós não teria fim, nós ia Vamos fazer ficar uma pauta uma pauta. para próximos Vamos. encontros. Mas Sim, eu com acho certeza. que a minha mensagem, eu acho que da Elô também, eu acho que uma mensagem assim que a gente poderia deixar nesse dia tão especial. Abre um parênteses, assim, uma coisa só que falando da maternidade atípica, que algumas pessoas já me falaram, que eu não concordo, é quando as pessoas dizem assim, mas se tu tem um filho especial é porque tu é especial. Eu discordo, sabe? Porque todos somos especiais, gente, assim, né? Essa questão, não sei se as pessoas, por vezes, por nada, têm uma boa intenção, também não vou olhar com maus olhos, vai ter pessoa que tem uma boa Vocês intenção são que abençoados. né, Eu sou abençoado, só eu tenho que- 2 filhos. tem saúde, Não tem é porque Exato. ele é né? autista, ela não é, sabe? Eu sou abençoado, eu tenho uma É, vida. daqui a pouco eu vou ser acordei hoje abençoado. pela Eu tô manhã. buscando o diagnóstico também. Por nada eu sou autista também, eu tô buscando. De repente sou autista também. Mas imagina, Mas- tô buscando. Mas eu sou abençoado. Mas é isso, né? É isso. Eu acho que. Mas uma mensagem que a gente poderia deixar nesse dia tão importante assim, todos os dias são importantes, é isso, sabe? Para que esse pai e essa mãe que estão. Eu não sei o que vocês estão passando hoje com o seu filho, né? Não sei se tem 3, se tem 6, se vocês estão lá no diagnóstico ainda, se vocês estão ainda na questão da aceitação, ou se vocês já estão no nível adulto, que tem outros desafios. Em cada fase da vida, típica ou atípica, vai ter desafio. Então, a nossa mensagem é: pai e mãe, olhe para dentro. Sempre quando alguma coisa te incomoda, diz mais respeito a ti do que no outro, sabe? Então é isso, sabe? Me incomoda tal coisa. Vamos olhar para dentro? Será que não é comigo isso, sabe? E eu acho que esse olhar para dentro, a gente vai desenvolver pais e mães emocionalmente mais saudáveis. Porque no momento que tu olha para dentro de uma emoção tua, porque é disfuncional tu gritar com o filho, sabe? É disfuncional tu bater num filho, é disfuncional. Então, se tu olhar para dentro, tu diz assim, não, eu recebi isso, mas por que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso buscar ajuda, não posso olhar para dentro, não posso buscar ajuda com outros pais, né? O que acontece, esses grupos são muito importantes. Então é isso, a mensagem... Não, eu queria complementar a tua mensagem e dizer que a caminhada da maternidade, paternidade atípicas, ela é bem pesada. Então, assim, por que a gente diz que tem que olhar para dentro? Porque a gente precisa se fortalecer. Eu não sou a Xena, o Johnny não é o Hulk, né? Mas a gente chora. A gente chora muito, sabe? O teu filho sofre um bullying, tu chora, mas o que até na fala do João, né? Ele falou hoje, e por que ele falou? Porque a gente repete muitas vezes. O que o outro fala não diz respeito a ti. O que importa é o que nós pensamos de ti, o que é a tua família que te ama. Isso a gente sempre reforça. E hoje ele falou, não dá importância se os outros veem, ele falou, né? Tentar colocar coisas na tua cabeça. Isso, então o que a gente vê? Tipo assim, Precisamos, eu e Johnny, né? A gente está forte, emocionalmente forte, porque a gente precisa ajudar os nossos filhos a se desenvolverem. Então, o resto é o resto. Vai ter briga na escola? Briga, eu digo, vai ter luta na escola? Vai ter luta. Vai ter luta na saúde, nas terapias? Vai ter luta. Mas se eu perder o controle de mim mesma, nem eu vou conseguir lutar. É só isso que eu penso, assim. Com muito amor eu digo, vamos cuidar das nossas emoções. O Johnny fala muito, vamos olhar para dentro, vamos olhar para dentro, vamos cuidar para que a gente consiga assim ajudar os nossos filhos. A gente até hoje, a gente tem dificuldades, né? A gente vai... Porque no momento que tu olha para dentro, tu vai abrindo vários buraquinhos, sabe? Que tu vai ter que curar aquilo. São feridas, e geralmente isso acontece na infância. A gente carrega, eu sempre digo que a gente caminha, a vida adulta, a gente caminha na infância. Então, por que as coisas são difíceis? A gente não está dizendo que não é difícil, mas a gente tem a opção e o dever de deixar isso mais leve, de alguma forma, né? Porque a vida vai passar. A vida, de alguma forma, vai passar. Também não preciso, entendo eu, né, passar para o meu filho que ele é um fardo na minha vida. Se eu entendo por muitas vezes que eu aprendo com ele, que ele me ensina muita coisa, então, assim, se eu também não tiver cuidado nisso, daqui a pouco eu estou passando para ele que ele é um problema, que ele é um fardo, que difícil vai ser, mas a vida de quem não tem filho atípico também deve ser difícil às vezes. Tem outros desafios, então, né? são de olhar também, né?
Sim, com certeza. 9 e 10 horas. Sim, eu vou dizer para você, sim, vou dar os agradecimentos finais e pra gente encerrar a live, que mais uma vez eu vou agradecer de coração a vocês dois. Eu tinha comentado algumas coisas ali, não sei se você vai ver. Mas ali é só conversa, assim, alguém fala alguma coisa ali, mas eu deixo assim por cima, assim, depois qualquer coisa, se alguém quiser responder, quiser entrar lá depois, ó, fica salvo, aí é só comentar lá. Porque se a gente... Sim, eu sempre digo, eu dou boa noite para todos, agradeço, às vezes quando vem eu dou uma paradinha, porque o João ali chegou ali, a gente vai falar, sabe? Mas é assim, o pessoal entende que a gente está passando para vocês. Quando eu pego assim, vamos ver o que o pessoal está perguntando ali, eu paro a live para vocês responder. Mas tá bem tranquilo. Pessoal, só peço que vocês agradeçam aí, pra gente encerrar, e mais uma vez agradecer vocês, tá? Porque eu fico feliz de ter conseguido que vocês estivessem junto. O Johnny já fez uma comigo já. Não, até aqui acho que a Daíse comentou. A Daíse, ela é minha cunhada, trabalha na Manuel Medeiros como auxiliar de educação especial. Sim. E ela só falou sobre a questão de procurar os recursos, assim, aqui no município, Gui. Não sei se tu... Tem, gente. Assim, eu sempre falo, existe auxiliar na escola regular, no município aqui em Capão, eu agradeço sim, porque tem. E se falta, eles se esforçam para ter. Só que aquela questão que a gente tem é dificuldade, né? Isso vai ser assuntos que eu vou puxar também você. Mas falando até de outros recursos, Gui, assim, não sei se da saúde. Também de repente é o recurso. Não adianta a gente também, eu sempre falo, só botar a escola, vai ali e faz, resolve. Existem os outros recursos. Deve ser, às vezes, benefícios. Sim, tem muita coisa. Olha, se a gente parar a live para fazer, tem tanto assunto que, meu Deus. Eu acho que o pessoal do AMA também, né? O pessoal do AMA consegue também dar muito amparo para as pessoas. Dá amparo também, as famílias quando precisam. É sempre assim, um passo de formiguinha. Não adianta, é um pai, é uma associação, é tudo assim. Senão a gente não consegue. Agora é para vocês, tá? Dá um agradecimento final para nós. Queria agradecer a todos que participaram dessa live, né, que comentaram aqui. Eu queria também agradecer as pessoas que estão olhando, né? Vai ficar gravado, acho, no teu canal. Fica. Então, qualquer coisa... É só entrar em contato com a gente também, né? E vou pedir para todos aí, se vocês puderem compartilhar, se vocês conhecem pais e mães, para compartilhar o nosso canal, @Crie Filhos Extraordinários. E essa live também, que ficou muito bacana, acho que pode esclarecer muitas dúvidas aí para esses pais e essas mães. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Guilherme, de nos deixar esse espaço aqui para poder contar um pouquinho da nossa vida. Com certeza. Eu também quero agradecer de coração, Guilherme, pelo convite. Assim, nós ficamos muito felizes. Tanto é que na hora da questão que a gente só podia ver a questão do dia, porque a gente gosta muito de falar desse assunto e eu entendo que quanto mais se fala, mais se difunde, menos preconceito vamos ter. E fiquei muito, muito feliz. Ficamos, na verdade, muito felizes. E agradecer as pessoas que assistiram, as pessoas que irão assistir ainda, né? Porque vai ficar gravado. Quem puder compartilha essa live. É do fundo do nosso coração tudo que a gente fala. Esse é do nosso servir. E se precisarem de alguma coisa, conversar com a gente, pode entrar ali no nosso canal, no Instagram, Crie Filhos, pode mandar um direct, tiver alguma dúvida, tiver alguma questão para falar, pode nos mandar ali no nosso canal, a gente vai responder com muito amor e carinho, que a gente puder ajudar, a gente vai. Como eu acredito que tu faça isso também no teu Instagram, se alguém entra em contato. Então, assim, podem, né, nos contatar, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E muito obrigada, uma boa noite a todos. Com certeza, gente, obrigado, tá? Fiquem com Deus aí, com certeza vai ter mais convite, tá? Vocês podem ter certeza que vocês vão aparecer de novo. Um abraço para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agradecer a todos que estiveram aqui junto nessa live, mais uma aqui, Projeto Bate-Papo com o Guilherme Silva falando de inclusão. E mais uma vez falar para vocês, tá? Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Não só hoje, tá? Todos os dias, para conscientizar, tá? A gente não romantiza, a gente não comemora, a gente conscientiza. Deus abençoe a cada um de vocês. E como eu sempre falo, Bate-Papo com é para vocês. Um forte abraço.